Meu nome é Márcio, eu serei o seu instrutor durante o curso de Angular 2. Vamos começar então aqui com a aula 1, cujo objetivo é criar uma aplicação do zero com Angular 2 que exibirá uma mensagem na tela. O conteúdo desta aula será conforme podemos visualizar aqui. Teremos a instalação do NPM, que será o nosso gerenciador de pacotes, que é o Node Package Manager. Vamos também aprender a configurar o NPM na aplicação, configurar o TypeScript, que o TypeScript será a linguagem utilizada, é a linguagem que o Angular 2 adotou para o desenvolvimento. Pode ser muito questionável, discutível se a escolha foi boa, foi certa ou não, mas na verdade ela vai dar um suporte bem bacana no desenvolvimento, porque ele consegue adicionar alguns recursos ao JavaScript que permite um desenvolvimento mais organizado, mais componentizado, orientado a objeto. Então, nós teremos aí que utilizar o TypeScript durante o desenvolvimento. Depois, nós iremos criar o primeiro componente com o Angular 2, criar um arquivo de inicialização do Angular 2, que é o que vai efetivamente executar a nossa aplicação. Criar o arquivo index.html, que é o arquivo básico, como se fosse o nosso template da aplicação. Nós vamos compilar e executar a aplicação. Uma vez que o código é escrito em JavaScript, nós teremos que compilar e transformar esses arquivos JavaScript em arquivos .js. Depois vamos entender o fluxo da execução da aplicação, como que o Angular carrega seus componentes, como que ele inicializa e faz tudo até chegar na parte de executar e exibir a nossa mensagem na tela. Por fim, temos aqui a estrutura final de arquivos, de como o nosso projeto ficou. E além disso, temos dois anexos, um mostrando o suporte ao UE6, que é o último padrão do JavaScript, que nem todos os browsers ainda, navegadores suportam. Então nós temos aí uma alternativa para adicionar o suporte ao navegador. E por fim aqui o anexo 2 temos alguns comandos do Node Package Manager que são responsáveis pela compilação, execução da nossa aplicação, que nós veremos em detalhe. Então vamos lá, vamos começar aqui com a instalação do NPM. A instalação do NPM é bastante simples. No Windows e no Mac ele é um pouco mais fácil do que no Linux. Então basicamente o que nós temos a fazer é acessar esse link, que ele tem um vídeo aqui, vocês podem assistir o vídeo, mas o importante são as instruções que ele traz aqui para nós. No caso do Windows ou do Mac, o que nós temos que fazer é acessar o site nodejs.org e a partir daqui o site já vai detectar o sistema operacional. No caso eu estou usando o Mac, então ele já vai sugerir para eu baixar a versão estável do Node que vem com o NPM junto. Então nós temos que instalar o Node para termos o pacote do NPM. Então no meu caso a última versão seria essa 5.3.0 stable. Basta eu clicar aqui, eu vou baixar um arquivo no formato Mac, executo, um instalador super simples, rápido e estaria pronto. Eu não vou executar essa operação porque eu já fiz a instalação do Node previamente na minha máquina. No caso do Windows, a mesma coisa, o pacote para o Windows iria abrir aqui, basta baixar o .exe, executar e instalar. No caso do Linux, nós temos uma diferença por causa das distribuições, então você poderia acessar esse segundo link aqui, que está no repositório do Git, e aqui temos as informações para instalar em
as principais distribuições existentes. Então, podemos aqui, por exemplo, ver como instalar no Debian e no Ubuntu, que são as mais populares. Aqui, clicando em Installation Instructions, nós temos aqui o Node versão 5, que é a última, que é o que nós iremos usar aqui durante o curso. Então, no caso do Ubuntu, bastaria eu executar esses dois comandos e eu já teria ele instalado. No Debian, bastaria eu executar esses outros dois comandos, também já teria instalado. Vamos pegar um outro exemplo aqui, no caso de uma distribuição que suporte RPM como o Red Hat. Bastaria eu executar um comando só, é um pouco mais simples até. Então esse é o primeiro passo, nós temos que executar essa instalação e eu vou abrir aqui o meu console e eu vou executar esse comando do node-v, que vai retornar a versão que eu estou utilizando, no meu caso aqui é a versão 5.3.0. Existe uma recomendação aqui no site do próprio NPM para que o NPM seja atualizado, porque eles dizem que o NPM ele é atualizado, versões são lançadas mais frequentemente do que a do próprio Node. Então eles recomendam a execução desse comando npm install npm-g para que você tenha a última versão. Eu já executei, então se eu rodar aqui o npm-v, eu vou ter a versão que eu estou utilizando, que é a 352, que também é a última. Então esse é o primeiro passo. Obrigatoriamente nós precisamos ter o Node e o NPM instalado na nossa máquina. Então a primeira coisa a fazer seria realmente essa instalação. Voltando aqui, terminamos o passo 1, já temos o NPM instalado. Vamos então configurar o NPM na aplicação. Eu acho que agora cabe até falar um pouco do que é o NPM. Ele vai gerenciar todas as dependências da nossa aplicação. Então, a nossa aplicação, a aplicação do Angular, eu vou precisar ter a biblioteca do Angular, eu vou precisar compilar, porque eu estarei programando em TypeScript, então eu vou precisar da biblioteca do TypeScript, e é no arquivo npm que eu faço todas essas entradas, essas instruções para que ele consiga executar nossa aplicação. Se você já trabalhou com Java, ele é um pouco similar com o Maven, como você verá mais abaixo. Então, visto que nós já temos o NPM, vamos começar aqui. A primeira coisa a fazer é criar um diretório para a nossa aplicação. Então, vou criar aqui um mkdir angular 2 aula 1. No caso do Windows seria o md ao invés do mkdir. E aí eu entraria no diretório cd angular 2 aula 1. Então reparemos aqui que o diretório está vazio. O básico do npm ele tem um arquivo chamado package.json. Esse arquivo terão todas as instruções necessárias dos pacotes utilizados pela aplicação. Então, ao invés de eu criar esse arquivo manualmente, existe um comando npm init -y que vai fazer isso daí para nós. Então eu vou chamar aqui npm init -y. O -y ele já irá aceitar alguns padrões, porque se eu executar só o npm init, o npm irá fazer uma série de perguntas referente ao nome, a descrição, só que eu não quero entrar em detalhes nisso, então do -y ele vai criar um arquivo padrão conforme esse que nós vimos aqui na tela. Para facilitar nossa visualização, eu vou utilizar o editor Sublime, que pode ser baixado e utilizado gratuitamente. Então eu vou
vir aqui e abrir a nossa aplicação para facilitar. Só preciso verificar onde que está o meu documentos, curso básico de Angular. Aqui, aula 1, aqui. Então eu vou abrir o package.json. Então esse foi o arquivo que ele criou, basicamente o nome, uma versão, a descrição está vazia, um arquivo principal, scripts que não tem nada por enquanto, keywords, autor e licença. Então nós vamos agora precisar editar esse arquivo e adicionar as nossas dependências. Para isso, nós temos aqui um arquivo desse já pronto. Eu vou copiá-lo e substituir aqui. Então, reparem que name, version, license continuaram os mesmos, são padrões, só que tem 3 diferenças agora. Eu adicionei aqui algumas instruções em scripts, dependencies e dev dependencies. Scripts nós iremos ver em detalhes no anexo 2, mas basicamente eles são os comandos que serão responsáveis pela compilação, por inicializar o nosso servidor, mas nós vamos deixar ele de lado um pouco. Vamos focar aqui em dependencies e dev dependencies. Basicamente a diferença entre os dois é que um deles é usado só como ferramenta de desenvolvimento e o outro são os pacotes utilizados pela aplicação. Então, você pode notar que aqui em Dependencies tem uma série de arquivos, vamos dizer assim, estranhos, mas é devido às dependências do próprio Angular. Nós temos aqui declarada a biblioteca do Angular, que hoje está em versão beta, e ele depende desse system.js para carregar os nossos arquivos, o ES6, ele depende desse reflect metadata, React.js e o zone.js. Então, não tem muito o que fazer, é adicionar esses arquivos aqui conforme o próprio Angular indica e usá-los. E aqui em Dev Dependencies nós temos esses 3 arquivos, o concurrently, que vai permitir nós executarmos o compilador e o servidor ao mesmo tempo, em modo de escuta. Vocês vão ver o quão interessante é isso mais para frente. Esse light server seria o nosso servidor e o TypeScript, que seria a nossa ferramenta aí de compilação. É importante notar que o Angular precisa rodar dentro de um servidor, porque ele trabalha muito com chamadas remotas e o simples fato de eu executar um arquivo direto da minha máquina sem estar no ambiente de servidor não vai funcionar. Infelizmente, a gente não pode utilizar essa facilidade de só executar o arquivo. Nós precisamos efetivamente ter um servidor para rodar. Visto que eu tenho aqui o meu arquivo, o próximo passo seria eu executar esse npm install para efetivamente o npm baixar essas dependências. Então, eu rodando aqui o npm install, o que está acontecendo? O npm vai ler o arquivo .json, ele vai buscar aqui nessas dependências todos os arquivos e vai baixar da internet e adicionar num diretório chamado Node Modules, como a gente verá daqui a pouco, quando ele finalizar. É importante notar que nós não teremos somente esses pacotes nos módulos.
nós teremos muito mais. E por que que isso acontece? Porque cada uma dessas bibliotecas, elas dependem de outras bibliotecas. Então, daí a grande importância, nós temos um gerenciador de pacotes, porque tentar gerenciar tudo isso na mão ficaria muito complicado e eu diria que até inviável, devido à grande quantidade de dependências que são geradas entre pacotes e tudo. Ó, como podemos ver aqui, o comando foi executado com sucesso. Reparem na árvore de projetos que foram baixados. Eu acho que é mais fácil visualizar aqui pelo nosso Sublime. Esse é o diretório da nossa aplicação Angular Aula 1. É o nosso package.json. E reparem que foi criado aqui um diretório Node Modules. E olhem a infinidade de outros projetos que foram baixados. Vamos pegar um exemplo, a biblioteca do próprio TypeScript. Reparem que ele também tem um package.json e nós podemos buscar aqui por dependencies e reparem que ele tem uma porção de dependências. Então, um pacote ele vai gerar mais uma série de outros pacotes para serem baixados e aí nós teremos uma árvore de dependências bastante longas. É importante dizer que essas bibliotecas elas são usadas em fase de desenvolvimento. No seu projeto em produção final, nós não teremos todos esses arquivos importados no nosso arquivo principal HTML, nada disso. Na fase final, nós teremos somente uma quantidade bastante pequena de arquivos que não vai aumentar o loading da nossa aplicação. Então, vamos voltar aqui. Nós finalizamos a parte do NPM. Então, agora chegou a hora de nós configurarmos o nosso TypeScript. O que eu tenho que fazer com o TypeScript? Primeira coisa, eu preciso também criar um arquivo de configuração para ele. Então, eu vou executar esse comando aqui, touch tsconfig.json. E eu vou simplesmente pegar e copiar essas instruções aqui para o tsconfig. Muito parecido com o package, então ele é um arquivo JSON com instruções de como o TypeScript gerará os arquivos .javascript com base nos arquivos do TypeScript. Não é do escopo dessa aula entrar em detalhes sobre o que significa cada uma dessas opções. O importante aqui é saber que existe esse exclude node modules, porque nós não queremos de forma alguma entrar nesse mundo de bibliotecas e tentar compilar os arquivos dele. E aqui são algumas configurações padrões que nós iremos ver mais para frente. O importante é termos esse arquivo como base para o TypeScript conseguir compilar nossa aplicação. Ok? Então, por enquanto, o TypeScript nós só precisamos fazer isso. Agora, finalmente, chegamos no nossa aplicação do Angular. E o que nós iremos fazer agora é criar o nosso primeiro componente. Componente nós podemos definir como um recurso que vai controlar um estado de uma parte da nossa tela, uma parte da nossa view.
no modelo MVC poderia até ser comparado a um alto nível, a um controller. Ele vai ser responsável por controlar, manter o estado de uma determinada área da nossa tela. Então, vamos ver como criar isso daí. Vamos voltar aqui no console. Todos os nossos arquivos do Angular, por convenção, para ficar mais organizado, é interessante ele ter um diretório só para esses arquivos. Então nós iremos criar aqui um arquivo chamado app. E eu vou entrar nesse arquivo, então mkdir app para criar o diretório, cd app para entrar no diretório. Agora vamos criar o nosso primeiro arquivo TypeScript, que é esse app component.ts. Reparem na extensão .ts, é muito importante. Ela indica que o nosso arquivo é um arquivo TypeScript. Feito isso, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos editar esse arquivo e adicionar o código do nosso componente. Então, eu vou fazer aqui pelo próprio editor do Linux, que aí eu irei editar linha a linha. Então, a primeira instrução é chamar import component from Angular 2/core. Ok? Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa é uma linha muito do TypeScript, que ele de certa forma ele vai fazer um import. Ele vai importar um recurso que seria o component, que é o que nós vamos criar, do pacote Angular 2 Core. Pode parecer um pouco confuso, obscuro isso, mas é assim que ele acaba funcionando. Depois, quando o TypeScript gerar o arquivo JavaScript, ele vai interpretar isso aí e gerar um arquivo JavaScript normal, mas na programação do TypeScript nós temos que seguir alguma dessas regras que a princípio parecem complicadas, mas não são, e conforme a prática, a criação de novos componentes e novos recursos, você vai conseguir se familiarizar com esses comandos. Então não é para se assustar, não é para ficar com medo desses comandos, dessa sintaxe nesse momento. O que temos que saber daqui é que existe no core do Angular um componente ou um recurso chamado component, e eu estou importando ele porque eu vou utilizar para criar um componente. E o que é esse component? Ele é uma annotation, uma anotação. Então a base dessa anotação, continuando aqui a criação, seria essa aqui: component, abre e fecha parênteses com um objeto dentro. Essa é a assinatura do nosso componente. E o que ela significa? Significa que quando o Angular interpretar, ou quando o TypeScript gerar um arquivo .js, nós teremos um componente que seria aquele nosso controlador, que seria o recurso que vai gerenciar uma parte da tela. Então, basicamente é isso que ele está fazendo aqui. E como que ele vai saber o que ele tem que gerenciar, ou como que vai acontecer, que é o que nós veremos agora, que são baseados em atributos do componente. O primeiro deles chama selector. E o que selector ele indica? Eu vou escrever aqui meu app. Mas o que esse comando significa? Esse comando ele é extremamente importante porque quando eu tiver o meu arquivo HTML,
eu irei em algum ponto dele adicionar uma tag, conforme nós iremos adiante, que o Angular irá buscar na inicialização por essa tag, e aonde ele encontrar essa tag, ele vai interpretar o conteúdo e adicionar, substituir dentro dessa tag. E qual que é esse conteúdo que ele vai adicionar? Esse conteúdo vem no próximo atributo que chama template. Então, nesse momento nós vamos criar o template dessa forma aqui mesmo. Meu primeiro app com o Angular 2, ok? Numa tag H1, que essa vai ser a mensagem. Então, basicamente, quando o Angular carregar a aplicação, ele vai buscar essa tag meu app e vai substituir por esse conteúdo. Esse é uma primeira aula, um primeiro exemplo. No futuro nós veremos como extrair esse template e colocá-lo em um arquivo externo para facilitar a organização do nosso projeto. E o importante é que essa anotação componente ela deve estar associada a uma classe do TypeScript. Então eu preciso necessariamente ter aqui um export class, eu vou chamar de app component. E eu vou só abrir e fechar chaves, porque nesse momento, para exibir a mensagem, eu não preciso ter nenhum processamento, mas nós veremos que essa classe terão os métodos, atributos que manterão os estados, ela será bastante utilizada e fundamental para adicionar lógica na nossa aplicação. Então, reparem que nós temos uma convenção aqui. Como eu chamei essa classe de app component, né, nesse formato de camel case aqui, né, da primeira letra sempre maiúscula, o meu arquivo, se vocês repararem, eu criei ele chamando app component. Isso é muito importante para você conseguir identificar facilmente o que você está fazendo. É muito importante você ter uma classe por arquivo. Então vamos supor que numa aplicação de clientes eu tenha um módulo que gerencie clientes. Então eu teria aqui a minha class, cliente, component. Meu arquivo chamaria cliente-component. Um cadastro de fornecedores, component. Meu arquivo chamaria fornecedores component. Então, se eu quero adicionar algum recurso, alguma coisa no meu módulo de usuários ou de clientes, eu sei aonde localizar e ir lá e adicionar esse conteúdo. Então, eu vou vir aqui, vou salvar meu arquivo, ok? E eu tenho já o meu primeiro componente aqui com o Angular, que por hora é o que precisamos. Agora nós precisamos criar um arquivo de inicialização, tá? Então eu vou voltar aqui no meu console e criar o touchboot.ts TypeScript. Dessa vez eu vou copiar o conteúdo dele, que não vale a pena eu digitar tudo e editar aqui pelo meu Sublime. Então, esse arquivo, por que ele é importante? Porque quando a página HTML carregar, nós precisamos chamar alguma função que vai carregar os componentes do Angular e a nossa mensagem, no caso desse projeto, será exibida na tela. Então, o que nós vamos fazer aqui é justamente isso. Reparem que nós precisamos chamar uma função chamada Bootstrap.
E esse Bootstrap está no pacote Angular 2 Platform Browser. Então eu dou um import no Bootstrap, que é uma função. Essa função Bootstrap precisa saber que componente ela vai carregar. Como no nosso caso nós criamos o App Component, então eu também preciso importar esse App Component from. Aonde está esse pacote? Onde está esse componente? Está no arquivo no mesmo diretório do meu arquivo de boot. Por isso que eu referenciei aqui como ponto, que significa diretório atual, app component, que é o nome do arquivo sem a extensão. E aqui eu falo qual o nome do componente. E aí basta eu chamar aqui bootstrap app component. Então, quando a minha aplicação carregar, essa função bootstrap do Angular será chamada e ela irá executar o app component que irá renderizar a nossa página na tela. É um arquivo padrão, você vai criar uma vez só na aplicação, então ela é bastante tranquila, assim, não tem muito segredo. Por fim, precisamos criar o nosso arquivo .html. Então eu vou criar o arquivo index, só que reparem que esse arquivo ele não fica no diretório app, ele fica no diretório raiz. Então eu vou mover aqui um diretório acima, cd ponto, e eu vou dar o touch index.html. Ok? Mais uma vez eu vou copiar aqui o conteúdo dele. Aqui o index, reparem que ele não está mais no nível do app, porque aqui eu só tenho os arquivos do TypeScript. Então eu tenho aqui o meu index no diretório raiz. E esse é o conteúdo dele. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse é o meu arquivo template. Aqui eu poderia ter uma infinidade de arquivos CSS. Ele vai ser a cara da tua aplicação. No nosso caso, como ele só vai exibir a mensagem, ele não precisa ter estilo, não precisa ser bonito, nada, ele só vai exibir uma mensagem. Então, ele está bem simplificado. Mas basicamente é um arquivo padrão HTML, tem a tag HTML. Aí eu tenho aqui a tag head com um título. Aí passando isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho que importar esses 4 arquivos. Aí você deve estar perguntando de onde vêm esses arquivos. Esses arquivos eles vêm lá do diretório do Node, que foram carregados pelo npm. Então reparem que ele busca em Node módulos. Então vamos abrir aqui para você entender como que tá. Ó, Node modules. Vamos pegar essa primeira linha aqui. Aí eu venho aqui em Angular 2 bundles e eu tenho aqui o arquivo Angular 2 polyfills. Então repare que como é importante eu ter todas essas entradas aqui. Para executar o Angular, eu preciso desses 4 arquivos: System, esse Rx, o Angular e esse Angular polyfills. Esses são os arquivos básicos e mínimos necessários. Em breve, no futuro, em próximas aulas, nós veremos que dá para otimizar esses arquivos, unificar ou juntá-los em um arquivo só, mas isso é uma otimização para produção que fica para um curso futuro. Não cabe agora fazer essa tarefa de gerar um arquivo para produção otimizado 100%. Então, visto que temos esses arquivos importados, nós temos que fazer essa configuração. O que significa isso daqui? Ele configura o System.js. O System.js ele facilita bastante a nossa vida porque ele é um arquivo JavaScript, um framework JavaScript responsável por carregar outros arquivos JavaScript, tá?
Então, assim como eu criei um componente, app componente, eu poderia ter um cliente componente, um fornecedor componente. Imagina eu ter que escrever todas essas entradas uma por uma aqui. Seria um trabalho bastante chato, repetitivo. Então essa biblioteca ela vai fazer justamente isso. Primeiro nós temos que definir uma configuração aqui para ela. O que é importante é essa instrução packages, que é app. Esse app ele é esse diretório app, que é onde estão os nossos arquivos, e ele vai buscar, né, ele vai registrar, né, ele vai carregar todos os arquivos com extensão JS. Como ainda nós não compilamos, nós só temos arquivos .ts aqui, mas quando nós compilarmos arquivos do TypeScript, nós iremos ter esses arquivos .js. Então esse system vai pegar, carregar todos os arquivos JavaScript que estão dentro desse diretório app. E nós temos essa segunda instrução aqui, que ela simplesmente irá executar o arquivo app/boot, que é o que? App boot. Você lembra do boot? Ele vai fazer o que quando ele executar? Ele vai pegar e vai chamar a função bootstrap, que vai carregar o nosso app component. Ok? É importante dizer que esse app-boot ele só será executado quando a página tiver sido carregada, todos os recursos tiverem sido carregados. Então, após carregamento de todos os arquivos JS, que são feitos de modo assíncrono, então tem um carregamento de arquivos em paralelo, e o system controla tudo isso, e ao término desse carregamento ele executa a função bootstrap, que certamente não terá falha, pois todos os arquivos já terão sido efetivamente carregados. E por último, aqui dentro da nossa tag body, nós temos uma tag aqui, meu app. Esse meu app é justamente a tag que nós definimos aqui no nosso componente. Lembram? Olha aqui. Então, quando o Angular for executado, ele vai buscar nesse HTML por essa tag e vai substituir essa mensagem aqui carregando pela nossa mensagem que meu primeiro app com Angular 2, ok? Então vamos voltar aqui. Nós já criamos o nosso index. Então agora o que nós temos a fazer é compilar e executar a nossa aplicação. Nós já temos tudo que é necessário para rodar a nossa aplicação. Então basta agora eu executar o npm start. E nós vamos entender o que está acontecendo quando executar. Reparem, acho que deu algum erro aqui. Simplesmente foi uma falha de execução dele, quando ele executou a compilação e a execução do servidor. Muito provavelmente ele falhou nessa questão. Ele executou o servidor antes de ter terminado de compilar. Então, como podemos ver aqui, a mensagem foi exibida, porque agora ele conseguiu compilar e executar ao mesmo tempo. Então vamos voltar aqui e agora vamos entender o fluxo de execução da aplicação.
Tá? O que aconteceu quando eu executei o meu comando npm start, que nós vamos estudar na próxima sessão. A página HTML, o index foi chamado, aí o system.js carregou os arquivos, vocês se lembram aqui dessa instrução, config, depois o import. Depois disso, a função bootstrap definida em app.boot.js foi chamada. Aí se lembram aqui no nosso boot.ts, nossa função bootstrap, ela foi chamada. Depois disso, a bootstrap ela recebe como parâmetro esse app component. E ele pega e inicializa esse app component. Após ele chamar esse app component, o app component ele tem aquele selector, né? Qual que é o selector aqui? O selector meu app. Então o Angular vai pegar no arquivo index, varrer todo o HTML, essa árvore de elementos HTML, vai buscar por meu app e vai executar o que o componente está instruindo, que no caso é só pegar o conteúdo aqui de template e substituir dentro da tag, que foi o que aconteceu aqui. Olha a mensagem, meu primeiro app com o Angular 2, ok? Então essa é a rotina, o fluxo de execução de como o Angular faz desde a inicialização até a renderização da página. No final nós temos a estrutura final de arquivos, que é essa. Nós vamos ter aqui um diretório Angular 2, dentro dele o Node Modules, que são as nossas dependências, um diretório app com o app component e o boot.ts, o nosso index, package e config.json. Vamos voltar aqui pelo Sublime. Por quê? Porque tem um ponto bastante importante, que são os arquivos que foram gerados após a compilação do TypeScript, que são esse app component.js e esse boot.js. Eles podem parecer assim um pouco confuso, a princípio são, porque a notação do component ela é de certa forma complexa, ela tem bastante questão de escopo, definições, então o código JavaScript acaba sendo um pouco complexo, não tão fácil de ler, mas você pode reparar que nós temos aqui, por exemplo, o nosso app component, nós temos aqui o nosso seletor e o nosso template, ele está definido como um atributo dentro desse objeto app component. É mais por curiosidade que estamos olhando isso. E esses arquivos .map, eles servem para propósito de debug e eles são definidos no nosso tsconfig.json aqui nesse source map true. Eles são importantes para debug quando eu estou aqui no meu navegador executando a aplicação, que eu posso querer visualizar o arquivo, fonte, o que está acontecendo. Eu consigo navegar entre arquivos aqui, por exemplo, de forma mais fácil. Consigo adicionar os breakpoints e pode ser usual para tarefas mais complexas. Então aqui o nosso primeiro anexo é o suporte ao ES6. O ES6 é o último padrão aí da especificação do JavaScript. Alguns navegadores ainda não suportam ele, e o Angular 2 ele segue esse padrão.
Então, o navegador tem que suportar. Caso você esteja rodando em algum browser, navegador que não suporte o padrão ES6, você deve adicionar essa linha aqui no index.html da página. Então, se eu tiver aqui o meu index.html, eu adicionaria aqui logo abaixo desse Angular 2. E vale lembrar que esse arquivo ele já está aqui nas nossas dependências do package.json, então por padrão eu já tenho ele baixado e configurado. E aí cabe a você adicionar ou não, dependendo da sua necessidade. É melhor se não precisar, porque você não precisa ter que carregar um arquivo JavaScript a mais, né? Então isso aumentaria um pouco o load time da tua página. Por outro lado, se você estiver usando for obrigado a usar uma versão de navegador desatualizada, como acontece em muitas empresas por aí, ou se tem que dar um suporte muito amplo, aí vale adicionar esse arquivo, que ele vai, de certa forma, tornar o seu navegador compatível. Por último, nós vamos falar desses arquivos aqui, desses comandos do TypeScript. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é parar o meu servidor aqui. Eu vou dar um Ctrl C, dar um clear, parei tudo. Vamos entender o que está acontecendo. O que é esse script aqui? TSC. TSC nada mais é do que o compilador do TypeScript, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero apagar esse arquivo JS, esse arquivo .map, esse outro arquivo .map e o JS. Nós vamos voltar aqui ao ponto inicial do projeto, certo? Eu quero por algum motivo só compilar o meu aplicativo. Quero compilar meu código fonte. Como que eu faço isso? No meu arquivo package.json eu tenho aqui em scripts tsc e tscw, tá? Que seria o comando tsc do TypeScript ou tsc-w, que significa watch, ele vai entrar em modo de escuta. Ou seja, sempre que eu alterar o conteúdo de um arquivo TypeScript, ele vai pegar e chamar o compilador e compilar novamente, como nós veremos. Vai lembrar que todos esses comandos eles dependem para ser executados da função npm run e o nome do comando. Então eu tenho aqui scripts tsc. Como que eu faço para compilar os meus arquivos? Eu vou executar npm run tsc. Reparem que o compilador ele executou o comando e se nós olharmos aqui no Sublime, olha, os arquivos aparecem aqui de novo. Tá bem? Eu vou pegar aqui o meu arquivo, ou melhor, eu vou executar agora o meu arquivo em modo de escuta. W. Por que eu vou executar em modo de escuta? Porque eu quero que sempre que eu altere o conteúdo de um arquivo TypeScript, eu quero que ele seja chamado e recompile o meu arquivo. Então, ó, ele executou a compilação, igual ele fez no passo anterior, só que ele está aqui, o watching for file changes. Então, eu vou abrir aqui o meu appcomponent.ts e vou apagar esses dois pontos de exclamação. Eu vou salvar e abrir bem rápido aqui o console.
Ó, reparem que ele detectou uma alteração e fez a compilação necessária. Ok? Isso é muito legal. E o Ctrl C cancela e sai desse watch. Então, esse segundo comando faz isso. Light. Light é o meu servidor web. Ele vai pegar e inicializar a aplicação aqui na porta 3000, que é a padrão que ele usa. E por fim eu tenho esse start, que ele faz o quê? Ele executa de forma concorrente o meu TSCW e esse light. Então olha que legal. Quando eu chamo o npm start, eu vou estar executando em paralelo o meu compilador TypeScript e o meu servidor. Então, e os dois em modo de escuta. Então isso é muito legal. Eu vou fechar aqui e nós vamos fazer um teste. Eu vou de novo chamar o npm start. Ele vai compilar e executar. Ok? Reparem que agora funcionou, porque como eu já tinha feito uma prévia compilação, todos os arquivos estavam compilados e ele encontrou todos agora. Reparem que aqui eu tenho um ponto de exclamação só. O que eu vou fazer agora? Olha que legal. Tá tudo aqui em modo de escuta. Eu vou alterar o meu arquivo .ts. E o que vai acontecer? O compilador TypeScript vai ser chamado, vai compilar e gerar um novo arquivo .js. E o servidor ele vai perceber que o arquivo JS foi modificado e vai recarregar o navegador. Então, eu vou mudar aqui meu primeiro app com o Angular 2 atualizado. E eu vou salvar. Eu vou salvar e abrir aqui o meu console. Reparem que ele fez aqui File Change Detected, ele fez a compilação, aí depois o servidor detectou que o arquivo App Component foi alterado e eu vou simplesmente abrir o browser. Reparem como a mensagem está aqui. Isso foi tudo de forma automática. Então é muito prático para trabalhar. Não preciso ter todo aquele esforço de parar um servidor, rodar um comando de compilação. Não, quando eu estiver trabalhando com o Angular, basta eu inicializar o meu servidor e o meu compilador TypeScript em modo de escuta e eu posso continuar trabalhando, fazendo o que eu quiser aqui e ele automaticamente vai atualizando a tela, o que é muito prático para nós. Então com isso chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham gostado, pratiquem bastante, tentem fazer, se tiverem problemas revisem, postem comentários, dúvidas, sugestões, elogios, eu terei o prazer de responder a todos eles e vejo você na próxima aula. Muito obrigado.